se anunciar, ele disse que eu vim para libertar os cativos. Então, falar do perdão que liberta é falar do perdão que Jesus nos deu. Mas falar do perdão que liberta é falar também da falta de perdão que aprisiona. Então, essa é uma palavra, por um lado, ela fala de libertação, por outro lado, ela fala de prisão, de opressão. Que a palavra possa ser pregada com liberdade, essa é uma manhã de Santa Ceia, e que o Espírito Santo tenha liberdade para, através da palavra, libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos. Amém? Tocar nos quebrantados de coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir durante a palavra, durante o serviço da ceia, durante as orações, que o Espírito Santo tenha total liberdade para fazer o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Eu vou ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, essa é uma passagem que a gente já conhece bastante. Eu só peguei os versículos de 24 a 26, porque o que me interessa está aqui dentro. Jesus tinha falado, sobre a fé, que você pode remover até uma montanha, pela fé. E aí no versículo 24 ele diz para seus discípulos, palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus. Por isso eu digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, eu estou disponível para o Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Você pode, aí no meio das circunstâncias que você está vivendo, desafios, de repente tem um monte na tua frente que você gostaria de remover, que você tenha coragem de dizer, Senhor, eu estou disponível para o Senhor. Não estou sentindo firmeza nessa oração. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade, eu estou disponível para o Senhor. Querido Espírito Santo, tu tens liberdade para trabalhar na nossa vida e através da vida de cada um de nós. E que essa palavra, Pai, alcance muitas pessoas e que a vida delas sejam transformadas pelo teu poder e pela tua graça. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Há uma história que eu gosto de contar, entre as muitas histórias que eu gosto de contar, é a história de uma cidade que nunca tinha entrado nela bebida alcoólica. Era uma cidade pacata, era uma cidade simples, ninguém bebia, não tinha botequim, não tinha bar, não tinha bodega, não tinha nada. Era um lugar onde as pessoas trabalhavam, viviam do que plantavam, e nunca tinha entrado álcool naquela cidade. Até que um dia chegou um forasteiro, e ele percebeu isso, que não havia um lugar para as pessoas beberem naquele lugar. E aí aquele forasteiro, ousadamente, ele abriu uma taberna. Um lugar onde só se servia bebida alcoólica. Era um lugar onde tinha vinho, era um lugar onde tinha cerveja, era um lugar que tinha todo tipo de bebida alcoólica. E ali, porque era uma coisa nova, rapidamente muita gente começou a chegar, e aquela cidade passou por uma transformação. De pacata, ela começou a se tornar uma cidade que
toda hora tinha briga, toda hora tinha conflitos, aconteciam coisas dentro lá da bodega, da taberna, aconteciam coisas na rua, aconteciam coisas nos lares, porque as pessoas iam para lá, bebiam muito, chegavam em casa, dava um problema. E o interessante é que essa taberna foi aberta quase em frente a uma igreja. Para quem a misericórdia? Aí lá naquela igreja, as pessoas percebendo, porque começaram a ver pessoas brigando na rua, desentendimento, aquelas coisas que quem já conviveu com usuários do álcool sabe que acontece. Então aquela igreja, ela começou a orar, interceder, para que Deus tirasse aquela taberna daquele lugar. Igreja faz isso, minha gente? Crente faz isso? Crente faz essa oração? Senhor, tira essa vizinha daqui. Dá um sumiço nessa síndica, Senhor. Quebra a perna do meu chefe para me ocupar o lugar dele. Crente não faz isso, né, minha gente? Mas a igreja, queridos, segundo a história, começou a interceder para que Deus destruísse aquele lugar. Não pegaram leve, não, pegaram pesado. Deus, que aquele lugar seja destruído. E a igreja ficou em oração. Uma igreja ficou em oração. O que aconteceu, queridos? Um dia veio uma tempestade muito forte e um raio caiu sobre a taberna. Lugar com muito álcool, muita madeira, pegou fogo completamente e virou cinza. Virou cinzas. Só que tem uma pessoa que chegou para o dono da taberna, desesperado, e disse assim: eu sei quem foi que causou isso no seu estabelecimento. Aí ele falou assim: ué, como assim que você sabe? Foram os crentes daquela igreja ali, ó. Eles estavam em oração para que Deus destruísse esse lugar. E o dono do estabelecimento, quando soube disso, contratou um advogado e levantou um processo contra a igreja, por perdas e danos, por terem destruído, com as suas orações, completamente o seu estabelecimento comercial. E a igreja foi intimada. A igreja, sabendo que ele tinha acusado a igreja, também botou um advogado. Só que o advogado, a defesa do advogado é que a igreja não tinha nada a ver com aquilo que tinha acontecido. Que a igreja não estava fazendo oração nenhuma. Que isso tudo era invenção do povo. Que a igreja não estava orando. Conclusão, querido, foi todo mundo para frente do juiz, o advogado do dono da taberna, acusando a igreja, as orações dos crentes, as orações dos cristãos. Por outro lado, o advogado dos crentes da igreja, defendendo que eles não tinham nada a ver com isso, que aquilo não tinha nada, foi um acaso, que eles nunca tinham feito esse tipo de oração, não tinham pedido que Deus destruísse nada. Conclusão, o juiz pegou aquela discussão de cá, discussão de lá, o juiz bateu o martelo. Olha, quem é o causador, eu não sei, mas uma coisa está nítida aqui para mim. O único que crê no poder que tem as orações é o dono da taberna. Porque os crentes não creem no poder da oração. Estão dizendo que não tem nada a ver com eles. Queridos, isso aqui é uma história bem-humorada, né? Que revela uma verdade, querido. Será que nós cremos no poder da oração? Estou falando com a igreja de Jesus Cristo.
Será que nós cremos no poder da oração? Será que nós cremos isso que nós acabamos de ler aqui? Que tudo que nós pedirmos, nós vamos receber? Nós cremos nisso, querido? Olha só, meu irmão, peço a sua atenção, vou mostrar para você que Jesus mostra aqui nesse texto que é assim. Deus pode tudo. Deus responde às nossas orações. É assim, mas não é bem assim. Amém? Não é só pedir que você vai receber. Não é só levantar a sua voz que Deus vai te dar aquilo que você quer. Jesus mostra aqui nesse texto, querido, que a oração, como outras promessas do reino de Deus, ela é condicional. Deus ouve as nossas orações. Deus está atento a todas as palavras que saem da sua boca. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está disposto a responder às suas orações. Quem é que aqui está orando por alguma coisa? Deus está ouvindo a sua oração. Ele está disposto a responder. Mas tem uma condição. Desde que você esteja atento às palavras dele. Não é pedir e vai cair do céu tudo que você quer. Ele está disposto, ele te ouve, ele está disposto a te responder, mas desde que você esteja atento às palavras dele, ao que ele nos pede. Deus pode fazer tudo. Ele quer fazer até mais do que você está pedindo. Vai lá, fala para o teu irmão, anima ele. Olha, Deus quer fazer até muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está crendo, muito mais do que você está imaginando, está na palavra de Deus. Mas quando Deus fala, alguém já aprendeu? Quando Deus fala, Ele pede alguma coisa. Está aqui nesse texto, querido. Ele fala e ele pede alguma coisa. Será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus está nos falando? Porque se nós estivermos dispostos a ouvir o que Ele está falando, Ele vai responder a nossa oração. E fizermos o que Ele está nos pedindo, Ele vai responder a nossa oração. Então essa palavra nessa manhã é especial para algumas pessoas que estão orando por alguma coisa. Ele aqui, antes ele antecede falando, se você pode até remover um monte de lugar. Talvez você esteja orando para que Deus remova um monte que está na sua vida. Um problema que apareceu na sua vida, que você gostaria que Deus removesse. Parecido assim, Deus, tira isso daqui, Pai. Mas Ele tem as suas condições. Deus tem uma resposta para você que está fazendo essa oração. Deus tem uma solução para esse problema que você está colocando diante de Deus, que para você parece uma montanha irremovível. Para você parece algo impossível de acontecer. Deus já tem a resposta. Deus já tem a solução. Mas nós precisamos prestar atenção às palavras dele. E aqui, queridos, Jesus mostra para nós o obstáculo para que muitas orações não sejam respondidas. Vou repetir. Jesus aqui mostra o obstáculo para que muitas orações não sejam respondidas. Se tendes alguma coisa, quando você estiver orando, para Deus remover um monte, para Deus livrar um problema, para Deus te trazer provisão, livramento, algo que parece impossível. Que quando você estiver orando, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, queridos, pode ser qualquer pessoa, alguém. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai.
Para que ele pede isso? Tudo que Deus nos pede, ele pede com propósito. Perdoai para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Querido, aqui não tem nenhum santo. Nós, às vezes, ofendemos a Deus. Nós, às vezes, ofendemos uns aos outros. Amém, queridos? Então ele disse assim: vocês fazem uma coisa que eu faço a outra. Deus gosta de trabalhar assim, querido. Faça a sua parte, que eu faço a minha parte. Perdoa quem te ofendeu, que eu te perdoo e te dou a solução. Eu te perdoo e te dou uma resposta. Eu te perdoo e te mostro um caminho. Repetindo, querido. Sempre que Deus fala, Ele pede alguma coisa para um propósito que Ele tem com a nossa vida. Então, essa é uma palavra para nós que estamos orando e clamando. Ele disse assim, perdoem. Perdoem aqueles que vos ofenderam. Nós estamos num relacionamento com Deus que é assim, querido. Nós temos que pedir perdão a Deus. Temos que perdoar os que nos ofenderam. Temos que pedir perdão a quem a gente ofendeu. Amém? Eles perdoem aquele que vos ofenderam e eu perdoo vocês das ofensas que vocês me fazem. E ele repete no último versículo: se vocês não fizerem o que eu vos peço, vocês também não serão perdoados. Vocês vão ficar sem perdão. E sem perdão, não tem oração, não tem resposta. Não tem oração, não tem solução, não tem saída. Eu acho que ninguém entendeu, eu vou repetir. Olha lá o último versículo que ele fala. Se vocês não fizerem, quando Deus fala, Ele pede. Se vocês não fizerem o que eu vos peço, vocês também não vão ser perdoados das suas ofensas. Então esse relacionamento que você tem com Deus e Deus tem com você, não vai dar em nada. Não vai ver manifestação de Deus, não vai ver resposta de oração, não vai ver solução. Por quê? Deus está falando, perdoa. Você não perdoa? Ah, você não perdoa? Também não te perdoo. Fica aí na tua vida. Fica aí parado, travado, cristalizado, que nem a mulher de Ló. Amém, querido? Então, para termos a resposta das nossas orações, nós vemos o poder de Deus em operação, aqui está claro, querido, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam de alguma forma, aqueles que de alguma forma pecaram contra nós. Talvez imediatamente venha à sua mente alguém que cometeu uma injustiça com você, alguém que foi ingrato com você, alguém que te prejudicou, te lesou, passou a perna em você. Alguém talvez que te desrespeitou, alguém que não só te ofendeu, te machucou profundamente com palavras, com ações. Talvez venha logo à sua mente alguém que te agrediu, te desrespeitou, fez violência contra você, e você aí sentado na sua cadeira, e eu aqui, talvez tenhamos muitas razões e motivos para não perdoar aquela pessoa. Quem é ser humano aqui, diga amém. Amém? Amém? Você está ouvindo essa palavra, mas você, mas ele não sabe o que aquela pessoa fez comigo. Mas ele não sabe a punhalada que eu levei pelas costas. Então Deus, Ele já sabe disso tudo, não é? Talvez você tenha todas as razões, as justificativas, os motivos para não perdoar. Às vezes você ouve alguém falar para você, não, o que ele fez é imperdoável. Já conheceu alguém assim? A igreja fica calada, né? Não, isso não tem perdão. Você ouve isso dentro da igreja, minha gente.
A verdade, queridos, o Senhor Jesus, Ele pede para a gente fazer o que Ele fez. Ele está pedindo para que nós, discípulos de Jesus, façamos o que Ele fez. A gente perdoe aqueles que nos machucaram, nos ofenderam, com palavras, com ações. A gente perdoe aquela pessoa que ficou omissa, porque omissão também magoa. Não é verdade, querido? A omissão também magoa, fere. E Jesus aqui, Ele está pedindo para nós, discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Eu acho que você é discípulo de Jesus, está aqui para participar da mesa do Senhor. Amém. Isso é uma manhã especial. Jesus aqui está pedindo, queridos, para a gente fazer como Ele fez lá na cruz do Calvário. O que é que Ele fez na cruz do Calvário? O que foi que Ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção, queridos. Jesus pediu ao Pai perdão pelos pecados daqueles que estavam crucificando Ele. Para aqui um pouquinho, querido. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção, Jesus estava pedindo perdão pelos pecados daqueles que estavam crucificando Ele. Respira fundo aí, meu irmão. Dá uma respirada, porque o desafio do Espírito Santo para nós que viemos participar dessa manhã de Santa Ceia é fazer o que Jesus fez. É meu Deus mesmo. Primeiro lugar, perdoar aqueles que nos ofenderam. Perdoar aqueles que nos machucaram. Perdoaram aqueles que nos feriram profundamente. Perdoar essas pessoas. Segundo, fazer como Jesus. Pedir a Deus que Deus perdoe o pecado que essas pessoas cometeram contra você. Entendeu? Vou repetir. O que o Espírito Santo pede é que a gente faça o que Jesus fez. Jesus perdoou as pessoas que estavam crucificando Ele e ainda pediu a Deus perdão pelos pecados daquelas pessoas que estavam crucificando Ele. Então eu volto a dizer, o desafio do Espírito Santo para nós hoje, que vivemos um relacionamento com Deus, diga amém. Amém. Que temos o Espírito Santo, diga amém. Amém. O desafio que o Espírito Santo traz para nós nessa manhã de Santa Ceia é nos examinar. Em primeiro lugar, perdoar aqueles que nos magoam, nos ferem, nos ofendem, fazem violência, nos agrediram, nos lesaram, nos prejudicaram, nos desrespeitaram, nos humilharam, nos envergonharam. Perdoar essas pessoas. Segundo, querido, isso aqui é novo para mim, tá? É revelação de Deus. Peça perdão a Deus dos pecados dessas pessoas contra você. Eita! Isso aqui muda tudo, querido. É por isso que a gente vê muita gente assim, eu já perdoei. Eu já perdoei. Perdoou. Agora bota o joelho no chão e ora por aquela pessoa que te assaltou. E peça a Deus o perdão do pecado que ela cometeu contra você. Olha o silêncio que cai na igreja, minha gente. O negócio é sério aqui, minha gente. Porque esse negócio aí de perdoar, a gente já perdoou. Agora, quando foi que você pediu a Deus perdão por o pecado que alguém cometeu contra você? É ficar no lugar de Jesus, minha gente. É ser intercessor. É se colocar no lugar de Jesus. Entenda, querido, o nosso perdão, entenda isso, meu irmão. O nosso perdão para aquela pessoa não vai isentar aquela pessoa das responsabilidades dela. Amém?
Se ela matou, você perdoa aquele que matou, mas aquele que matou vai pagar. O fato da gente perdoar não isenta a pessoa daquela responsabilidade. O livro de Eclesiastes, eu usei essa palavra esses dias com um jovem, lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, para o jovem fazer o que ele quiser. Faz tudo o que você quiser, aproveita a vida. Mas não se esqueça que no final tu vai dar conta de tudo. Né? Deus dá linha. Mas no final ele puxa a linha e apresenta a conta. Amém, querido? Entenda, querido, o fato de você perdoar uma pessoa não isenta aquela pessoa de colher tudo que ela tem semeado. Você conhece uma pessoa que semeia muita contenda, muita discórdia, muita desunião. Você perdoa essa pessoa. Mas essa pessoa vai colher tudo que está plantando. Vocês estão comigo, minha gente? Amém. Ou perderam aqui no meio do caminho? Então perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que nos machucaram, deve ser seguido de um pedir a Deus que perdoe os pecados daquelas pessoas que cometeram contra você. Foi o que Jesus fez. Ele pediu perdão pelos que estavam crucificando ele. Tem alguém te crucificando? Ninguém aqui está sendo crucificado. Tem alguém te jogando pedra? Ah, é? Então dobra o joelho e pede perdão a Deus pelos pecados dessas pessoas contra você. Querido, isso aqui é libertador para nós. Porque quem está em relacionamento com Deus somos nós. Amém, querido? Isso aqui é libertador para nós, porque vai liberar a nossa vida para aquilo que Deus tem para nós. Apesar de tudo que você já pode ter sofrido nas mãos de pessoas, dos seus ofensores, não é? Deus ainda vai te abençoar, apesar de toda humilhação que você já passou, toda vergonha, toda violência. A condição é, primeiro, perdoar essas pessoas. A condição segunda é pedir a Deus que perdoe o pecado dessas pessoas contra você. Queridos, essa noite eu não dormi. Minha mulher está aí de prova. Tu andou a noite toda. E ela, copiando, também anda a noite toda. Por que, queridos? Eu estava fazendo um trabalho de casa. Eu estava dizendo, quem é que eu tenho que perdoar? Por quem eu tenho que orar para Deus perdoar o pecado que aquela pessoa fez contra mim? Posso te contar a verdade, minha gente? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5. Muitas pessoas o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E eu fiquei num trabalho de oração a noite toda. Eu perdoo o fulano. Eu perdoo o ciclano, dizendo o nome. E depois ainda falando para mim, depois você escreve isso, tá? Perdoando as pessoas. Será que eu já fui magoado aqui dentro dessa igreja? Pessoas já me afrontaram, me desrespeitaram, não tiveram respeito nem pela minha idade. Agora eu sou idoso, eu tenho um estatuto. Não é? E eu fiquei, Senhor, eu perdoo fulano. Ah, Pai,
Perdoa ela não sabia o que ela estava fazendo, pai. Ela não sabia o que estava dizendo. Certa ocasião eu preguei aqui um domingo de manhã, queridos, e a gente sempre se dá, faz tudo que pode, e aí acaba o culto, vem uma irmã, põe o dedo na minha cara e disse assim: você sabe que a tua água, a tua palavra, para mim, é o mesmo que água? Aqui, minha gente. E crente velha de igreja. Isso mesmo, né, meu irmão? Mas eu fiquei tão estatelado que eu nem soube o que dizer. Podia dizer, então, meu irmão, aproveita a água e toma um banho, né? Então, queridos, Deus ainda quer nos abençoar muito. Né? Você pode olhar para o seu irmão e dizer, olha, Deus ainda quer te abençoar muito. Mas faz o que Ele te pede. Faz a tua parte, que Deus vai fazer a parte dEle. Perdoe aquelas pessoas que pecaram contra você. Peça perdão a Deus pelos pecados dela. Deus, eu te peço perdão pelo pecado daquela mulher que disse que a minha palavra era o mesmo que água. Foi um pecado que ela cometeu contra mim? Foi, me agrediu, me ofendeu e ainda botou o dedo. Não gosto de gente que levanta o dedo. Levanta o dedo, eu digo, abaixa esse dedo. Amém, querido? Então, querido, o perdão aqui, o que é? Para se finalizar já, o perdão, ele é libertador para nós. Amém, querido? Para nós que perdoamos e oramos, pedimos perdão pelo pecado daquelas pessoas, é libertador. Agora, a falta de perdão é aprisionador. Adoece a vida de uma pessoa. Mateus 18:34, Jesus falando do mesmo assunto, ele fala do servo que não perdoava, né? Ele conta uma parábola, e aquele servo foi colocado na mão dos verdugos, dos atormentadores. O que é um atormentador, um verdugo? É tudo que paralisa a vida da gente, querido. Como é que você entende que uma pessoa está nas mãos de um verdugo, de um atormentador? Como é que você entende que por trás do que aquela pessoa está vivendo tem alguma falta de perdão escondida? A vida da pessoa para. Nada dá certo. Tudo dá errado. Sai de uma doença, vem outra. E às vezes a gente, guiado por Deus, diz, meu irmão, tem alguém que você precisa perdoar? Porque a falta de perdão, querido, ela encarcera a vida da gente. Tem muita gente dentro das igrejas e não vendo bênção nenhuma por falta de perdão. Amém? Então, o perdão, como eu dizia no princípio, ou a falta do perdão, eles são decisivos na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé, na nossa vida de oração. O perdão ou a falta de perdão são decisivos nos nossos relacionamentos. Amém, queridos? Na nossa família, na nossa igreja, até na vida profissional. Então, o perdão, como eu gosto de dizer, ele leva você para o mais. A falta de perdão leva você para o menos. O perdão leva você passa a ser uma pessoa libertadora, generosa, que abençoa a vida dos outros. Já a pessoa que não perdoa, ela se torna um cobrador. Ela está sempre reclamando, ela está sempre exigindo, ela nunca está satisfeita. E ela acaba, né? Ela se torna
Um cobrador, aquela pessoa que não perdoa, ela está sempre cobrando. Porque ela não perdoa, ela cobra. Não é? É aquilo que está lá, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pessoa que não perdoa é aquele devedor que está sempre cobrando. Cobrando de Deus, cobrando da igreja, cobrando da família, cobrando da mulher, cobrando do marido. Amém, queridos? Que o Espírito Santo aplique essa palavra. Há um ditado que a gente tem ouvido aí esses dias, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Já ouviu isso? É no meio dos jovens que a gente ouve. No meio de velho, tu não vai ouvir isso. Mas os jovens, o que tu quer? Tu quer ser feliz ou quer ter razão? Quer ser feliz? Então perdoa. Perdoa. Mas a pessoa quer te convencer que você tem que pensar como ela pensa. Por exemplo, eu adoro pudim de leite condensado. O pudim de leite condensado da minha mulher é elogiado no país e fora do país. Vai receber uma opção de encomenda, Maria José. Se alguém chegar para mim e quiser me convencer, o pudim de leite condensado da tua mulher é intragável. Eu digo, ok, meu irmão, segue a vida. Ok, não vou brigar com você não. E hoje, querido, está todo mundo brigando. Está todo mundo brigando. Querem que todo mundo pense igual. Não dá para todo mundo pensar igual. Cada um aqui veio de uma família, cada um aqui veio de uma fábrica, cada um aqui veio de uma cultura, cada um aqui veio de uma educação. Eu sou filho de uma mãe raiz. Sabe o que é mãe raiz? A mãe raiz, é isso mesmo, é aquela que pega uma chinela havaiana e joga, a chinela faz até curva para te encontrar. Eu sou filho de uma mãe raiz. Amém, querido? Então, quando eu vejo essas mães mole hoje, né? Quem está mandando nas mães são os filhos. Eu digo, a minha mãe, ela só me olhava, nem precisava falar. O olhar dela já me botava no lugar. Amém, querido? Então, meu irmão, olha só, você está vivendo o dia que é muita discussão na televisão, é muita discussão no Zap, é muita discussão no Facebook, é muita discussão. Meu irmão, tu quer ser feliz ou quer ter a razão? Seja feliz. Deixa os outros pensar o que eles querem. Quem é que vai me convencer aos 73 anos agora que uma coisa não é como eu penso que é? Você pode convencer os novos, os velhos, querido. Fazer a cabeça de um velho? Tem algum velho aqui? Tem alguém aqui que tem personalidade forte? Eu tenho as minhas convicções. Meu irmão, fica com as tuas convicções, eu te amo, tá? No amor de Jesus, e vamos para a vida. Amém? Perdoa, meu irmão, e seja feliz. E não fica aí brigando, discutindo, batendo boca, e falando não sei o quê, e mandando não sei o quê. Amém, queridos? Amém. Que o Espírito Santo aplique essa palavra na nossa vida. Nós vamos praticar isso aqui hoje. Amém? Eu vou orar junto com você para a gente perdoar. Fala para o teu irmão, tem muita gente na tua vida que tu tem que perdoar. Não fica se fazendo de santo, não. Tem muita gente que você tem que perdoar. E tem muita gente por quem você tem que orar. Jesus lá em Lucas diz, ele manda a gente orar pelos nossos inimigos. Inimigo é aquele que faz campanha contra você, querido. Não gosta de você. Acha você bom demais.
Acha você misericordioso demais. Orar por essas pessoas. Amém, queridos? Então, primeiro eu queria que você colocasse diante de Deus. Você veio à casa de Deus para ser abençoado. Eu contei aquela história da igreja que entrou em oração para que Deus tirasse aquela taberna daquele lugar. Jesus aqui usou o termo montanha ou monte. O que para você hoje é um problema aos seus olhos impossível? É uma montanha. É um monte. É algo parecido com um pão de açúcar, não é tão bem estabelecido. Como é que tira aquilo dali? Coloque isso diante de Deus primeiro. Porque o texto, querido, não é para acusar ninguém, não é para condenar ninguém, não é para botar carga nas costas de ninguém. O texto é para te abençoar. Tudo é possível pela oração. Mas nós temos que seguir as regras de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Ele nos pede. Então, querido, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ser possível ou ser impossível, de ser uma viagem na tua cabeça, o que você está pedindo, mostre para Deus o que para você hoje é um monte que você gostaria que não tivesse estabelecido como está. É para você abrir teu coração. Jesus disse essa palavra porque os discípulos viram que Jesus tinha amaldiçoado a figueira e a figueira morreu. E eles ficaram chocados. Como que o Senhor amaldiçoou a figueira e a figueira secou? Se disseres a esse monte, remova-te daqui e vá para lá, assim será feito. Então o Espírito Santo hoje está desafiando a tua fé. O que para você hoje é um monte? É uma montanha. É uma impossibilidade. É algo que te dá medo, te preocupa, te aflige. Coloque isso diante de Deus. Eu vou seguir aqui a orientação de Jesus na palavra. Eu vou orar, pedir que Deus remova esse monte, que Deus opere um milagre, que aquele que está enfermo fique curado, sem sequela nenhuma, que aquele que está cativo seja liberto, que Deus faça um milagre, que Deus transforme a água em vinho. Mas em seguida, ao participarmos da mesa, nós vamos fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Perdoa aqueles que vos ofenderam e abençoai a vida deles. Orai por eles, intercedei por eles, para que Deus possa nos abençoar. Então, Pai, eu já coloco diante de Ti a minha impossibilidade, a impossibilidade do meu irmão, aquele monte que parece irremovível, eu coloco isso diante de Ti. E eu creio, Pai, que pelo poder da oração, um milagre pode acontecer e essa situação se transformar completamente. Porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Desde já pela fé, você pode agradecer a Deus? Agradeça a Deus. Agradeça. Deus tem solução. Deus tem saída. Deus tem como resolver. Deus tem como abrir um caminho. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você vai receber o cálice e o pão. Você vai aguardar. E nós vamos orar. Primeiro, ao participar do pão, nós vamos fazer uma oração. Segundo, ao participar do cálice, nós vamos fazer outra oração. Amém? É para isso que nós viemos à casa de Deus, para orar. Aleluia. Essa mesa não é nossa, essa mesa é do Senhor Jesus Cristo. Essa mesa é para todo mundo que tem um relacionamento, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É para todos aqueles que estão na escola do Espírito Santo. Ele está fazendo uma obra.
E ao participar do pão, queridos, explicar o que nós vamos fazer para vocês. Nós vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão primeiro a Deus. Porque muitas vezes a gente ofende Deus. Com as nossas reclamações, com as nossas queixas, murmurações. Às vezes questionamos o amor dele. Questionamos os acontecimentos. Como é que ele permite isso? Então, em primeiro lugar, nós vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados contra ele. Depois, quando participarmos do cálice, querido, nós vamos fazer aquelas duas coisas. Nós vamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Eu queria sugerir a você que você fizesse isso nominalmente, ninguém precisa escutar. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, aquelas pessoas que magoaram você. E depois, num segundo momento, ainda com o cálice nas mãos, nós vamos orar para que Deus perdoe os pecados dessas pessoas contra nós. Essa é uma oração, queridos, que tem um poder muito grande. Porque nós estamos nos colocando no lugar de Jesus, fazendo como Ele. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Muita gente que te magoou, te ofendeu, te ferido, não sabia o mal que estava te fazendo. Nem tinha ideia. E às vezes você vive uma vida magoado por uma palavra que você recebeu. Amém, queridos? Então, com o pão nas nossas mãos, você está aí, com o pão nas suas mãos, que representa o pão para nós, nós queremos pedir perdão. Agora eu queria que você fizesse a sua oração. Pedir perdão a Deus. Porque às vezes Ele fala, e a gente não faz o que Ele fala. Ele pede, e a gente não faz o que Ele está pedindo. Às vezes somos duros, somos incrédulos, reclamamos, murmuramos, nos queixamos, às vezes até questionamos como é que Deus deixa vivo fulano e mata ciclano. Deus não mata ninguém, queridos. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai. Às vezes alguém ao nosso lado diz assim, para de falar besteira. Se a pessoa que está do meu lado diz que eu estou falando besteira, como será que o Senhor está vendo as besteiras que eu estou falando, Pai? Então, Pai, nós queremos te pedir perdão. Reconhecendo, Pai, que somos pecadores. Reconhecer que às vezes nós falamos demais. Reclamamos demais. Murmuramos demais. Cobramos demais até do Senhor. Por que que o Senhor ainda não fez alguma coisa? Por que que o Senhor ainda não mudou isso? Por que que o Senhor ainda não salvou fulano? Isso é uma ofensa para o Senhor, querido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que pereça, tenha vida eterna, e creia nele, tenha vida eterna. Então, Pai, nessa manhã de Santa Ceia, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pelas minhas ofensas ao Senhor, as minhas ofensas ao Espírito Santo, as minhas ofensas à palavra de Deus, as minhas ofensas à igreja que representa Deus na terra. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que de alguma forma nós ofendemos o Senhor, ofendemos o teu amor, ofendemos a tua justiça, ofendemos o plano de salvação que o Senhor tem para todos nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados contra o Senhor. Todas as vezes que eu cobrei do Senhor algo que o Senhor não me deu. Todas as vezes eu cobrei porque eu esperava uma coisa e veio outra.
Então nós queremos te pedir perdão, Pai, porque o perdão, a falta de perdão é aprisionadora. A falta de perdão coloca cadeias na nossa vida. A falta de perdão cristaliza a nossa vida. Então nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa os meus pecados. Faça essa oração, meu irmão. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, o que a minha boca diz, o que eu penso, o que eu sinto. Perdoa, Pai, os pensamentos até que passam pela minha cabeça. Perdoa, Pai. O Senhor conhece a nossa estrutura. Nós te pedimos perdão, que o Senhor nos lave, nos purifique, no sangue de Jesus. Jesus levou para o madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões. Lava-nos, Senhor, com a Tua palavra nessa manhã. Purifica-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E traz paz, Pai. Traz paz ao coração de cada um. Muito obrigado, Pai. Pela fé, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Glorifica a Deus. Dê graças a Deus. Agora, querido, com o cálice nas mãos, vamos fazer o que Jesus demonstrou para nós. Ele praticou para a gente aprender com ele. Vamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Essa é uma oração que é mais fácil, querida. Eu perdoo, diga o nome da pessoa. Tem gente que precisa perdoar, queridos. Às vezes até o próprio pai, a própria mãe. Porque está sempre acusando o pai, a mãe. Então temos que pedir perdão, queridos. Perdoa, Pai, aqueles que de alguma forma fizeram alguma coisa que nos magoou, nos feriu, nos machucou, nos trouxe dor, sofrimento. Perdoa essas pessoas. Mas eu peço você para andar mais um pouquinho. Fazer como Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Pai querido, dirigido pela Tua palavra, guiado pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, nós fazemos algo que custa-nos alguma coisa. Eu te peço perdão, Pai. Aliás, eu peço o Teu perdão para aquela pessoa que me magoou. Perdoa o pecado dele. Perdoa o pecado daquela. Aquela pessoa que me feriu, me assaltou, me machucou, me fez violência contra mim. Eu te peço perdão, Pai. O Teu perdão para o pecado dele, para o pecado dela. Eu me liberto, Pai, de cobrar algo dessa pessoa. Eu me liberto. Eu deixo essa pessoa nas Tuas mãos. Da minha boca não vai sair mais cobrança, da minha boca não vai sair mais história. Perdoa o pecado dele, perdoa o pecado dela. Eu deixo ele e ela nas Tuas mãos, Pai. Porque eu quero viver uma vida liberto para as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor.
Você pode participar do cálice dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Participe do cálice, dê graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.